Boa noite. Eu vim aqui gravar um vídeo porque eu gravei uma live que não ficou gravada e depois eu gravei o vídeo que ficou sem som. Mas eu vim aqui para trazer para vocês o assunto muito importante. Então agora eu vou gravar o vídeo, não vai ser ao vivo, tá? Porque hoje é domingo e vou deixar disponível para vocês. Então, o assunto de hoje é: o futuro dos seus filhos depende disso. Depende disso o quê? Nós precisamos fazer o planejamento patrimonial o mais rápido possível. Por que isso? Porque os impostos estão aumentando galopantemente. Vocês estão vendo como o dólar está subindo e, na mesma proporção, os impostos também estão subindo. Haja vista que a reforma tributária já foi aprovada, algumas outras alterações, a segunda fase da reforma tributária já está em andamento. Na primeira fase, o ITCMD já passou de do que era para 8% progressivamente. Aqui no estado de São Paulo, que era e ainda é até o final do ano 4%, vai através do PL, que já está pronto para ser aprovado, progressivamente seguir até 8%. Alguns estados já eram assim, mas outros não. Porém, concomitantemente, ao mesmo tempo, nós temos outros projetos seguindo em paralelo para serem votados. Um deles já está no Senado e precisa de apenas 21 votos para ser aprovado. Este projeto prevê o aumento do ITCMD ou do ITCD, dependendo do estado, para 20%. Então, o governo não está para brincadeira. Por que que ele não está para brincadeira? Se eu contar para vocês que em outros países o planejamento patrimonial é um instrumento totalmente comum. Por quê? Porque nesses outros países o imposto da herança é altíssimo. E as pessoas, os contribuintes, para fugir disso, tão logo comecem a vida civil, trabalhando, né? Já fazem o seu planejamento patrimonial. Então, aqui no Brasil, nós não temos essa cultura ainda. As pessoas acham que o planejamento patrimonial é supérfluo, e não é. Planejamento patrimonial, além dele economizar muito em impostos, por exemplo, quem tem imóveis de locação economiza muito fazendo planejamento patrimonial. E quem faz o planejamento protege os seus filhos. Por quê? Porque se não for feito esse planejamento, o que vai ter que ser feito? Ou uma doação em vida, ou o próprio inventário depois que você não estiver mais aqui. Tanto a doação em vida como o inventário, o imposto é sobre o valor comercial do bem. Isso já está determinado aqui no estado de São Paulo. A Receita Federal usa como base de cálculo o valor comercial. Eles usam o nome de valor venal. Só que este valor venal não é o que está lá no IPTU. É valor venal de venda, tá? Então, existe essa grande confusão de nomenclatura. Então, o valor venal que eles se referem é de venda. Digamos que você faça a escolha de uma doação em vida com reserva de usufruto e determine um valor lá para o seu imóvel. Então, você faz a doação, você perde a propriedade sobre esse bem, você não pode mais vender, não pode mais fazer nada, mesmo que você tenha usufruto. Usufruto quer dizer o quê? Uso do fruto. Você pode usufruir de um aluguel, você pode morar no local, mas você não pode mais vender, você não pode mais trocar. Então, você perde a propriedade. Além disso, você vai pagar o imposto sobre o valor comercial do bem. Caso você não faça isso, a Receita Estadual do Estado de São Paulo, ela não é só essa, tá? É porque no Estado de São Paulo, a gente tem uma delegacia especializada para isso, para impostos estaduais. Então, em todo o Brasil isso acontece, mas aqui está acontecendo
mais frequentemente. Eles têm 5 anos para verificar se o valor que você atribuiu ao imóvel que você fez a doação, se ele está correto. Se ele estiver abaixo, o que que eles vão fazer? Eles vão corrigir e vão te mandar com juros e multa. E no planejamento patrimonial não acontece isso. Por quê? Porque você usa o valor que está lá no seu imposto de renda. Então, a economia que tem no planejamento patrimonial é gigantesca. Sem contar que eu acho um absurdo. Num inventário, você perde, você não, seu filho, né? Perde de 20 a 40% do patrimônio. Por quê? Porque de 20 a 40% do patrimônio é o que você vai pagar entre impostos, advogado, certidões e registros. Tá? Dependendo dos valores, é de 20 a 40%, dependendo dos valores do patrimônio. Então, não é isso que a gente quer. Nós queremos que o patrimônio chegue aos nossos sucessores, sejam filhos ou não, integralmente ou quase integralmente. Então, a gente faz uso do planejamento patrimonial. Ele é lícito? Totalmente lícito. Os políticos têm isso. Tá? Se vocês entrarem no portal da transparência, lá vai estar todos os políticos com o seu planejamento patrimonial feito. Por isso pode aumentar o imposto à vontade da herança, porque o deles já está reservado, já está pago, já está tudo certinho. Eles não vão ser atingidos, tá? Se vocês olharem também, vou citar um exemplo, Roberto Marinho. Roberto Marinho, dono da Rede Globo, de todos os canais, de todas as empresas. Quando ele faleceu, não houve inventário, certo? Por que que não houve inventário? Porque já tinha realizado planejamento patrimonial. Seus sucessores só precisaram pegar o atestado de óbito e fazer o registro. Então, é um instrumento muito conhecido de muitas pessoas e nós precisamos disseminar essa informação, porque não é justo a gente ter que gastar muito se existe um outro instrumento que é permitido por lei que nos dá o direito de gastar muito pouco. E nós trabalhamos de sol a sol e não vamos querer que 20 a 40% do imposto vá embora, 20 a 40% do patrimônio vai embora com o imposto, correto? Essa é a minha opinião. E aí, muita gente não sabe que existe, sequer sabe que existe esse problema. Então, o que que eu peço para vocês? Se vocês têm conhecimento de pessoas que desconhecem esse problema, compartilhe o vídeo com eles, para que eles também fiquem sabendo. No YouTube, eu vou subir esse vídeo para o YouTube também, e vou colocar na descrição do vídeo o link para fazer inscrição para minha palestra, que vai ser dia 25, esta semana agora, tá? Então vai ter o link lá para que seja feito a inscrição e lá nós vamos conversar bem aprofundado sobre o assunto. Eu fiz umas anotações para a gente não, para eu não me perder, na verdade, tá? Então, por que que a gente diz que, tanto em inventário como doação em vida, há depreciação do imóvel? Porque não é aquela depreciação do uso, é a depreciação que o imposto vai corroer o valor do patrimônio. O planejamento patrimonial evita o inventário, ele evita, não vai acontecer, tá? Então, com isso, eu estou mostrando para vocês que a reforma tributária não veio com boas intenções. A segunda fase agora dela, no início, foi proposto colocar imposto sobre a previdência privada aberta. O governo voltou atrás porque nas redes sociais houve todo um tumulto. Eles vão voltar com esse assunto. E ela provavelmente também venha a ser tributada, que até então não era, né? Então eu venho me apresentar aqui para vocês. O meu nome é Renata, eu sou advogada há mais de 15 anos e trabalho exclusivamente com planejamento patrimonial. A gente faz inventário? Faz sim. Por quê? Às vezes a família chega
para fazer o planejamento patrimonial, mas tem uma parte do patrimônio que não foi inventariado ainda. A gente realiza o inventário e segue com o planejamento patrimonial, para que daquela geração para frente não haja mais essa dilapidação, tá? Até hoje eu já ajudei mais de 100 famílias e todas, em todas houve esse benefício da economia. Além desse benefício da economia, eu acho que a gente termina esse planejamento com o coração mais leve, porque você vai entregar para os seus sucessores um patrimônio integral, o próximo do integral, né? Quando eu falo sobre doação em vida, eu friso muito no seguinte ponto: doou, não tem como voltar atrás. Às vezes vem cliente atrás de mim querendo saber como reverter a doação. Não existe como, tá? Já no planejamento patrimonial, você faz a doação, você continua na administração do bem e pode reverter caso você mude de ideia. E mesmo que você não queira reverter, mas você queira vender parte do patrimônio, você pode, porque você está na administração dele. Como hoje que você não fez nada ainda. Então, eu acredito que nós temos que ser resolvedores. A gente não pode ficar procrastinando nesse mundo. As nossas 24 horas, aparentemente, elas andam mais rápido do que sempre andaram. Essa é a impressão que a gente tem. Então, não podemos, em hipótese nenhuma, procrastinar. A gente tem que realizar o planejamento patrimonial o quanto antes. Por quê? Vai virar o ano, vai para 8%. Pode acontecer que antes de virar o ano já seja aprovado o projeto de 20%. E aí, o que a gente faz? Já vai embora parte do patrimônio maior. E a gente sabendo que quanto maior é o patrimônio, maior é o custo, porque o imposto é progressivo agora. E quanto maior é o patrimônio, maior é a economia também. Economia gerada para os sucessores. Porque quando você não estiver mais aqui, o seu patrimônio já vai estar organizado da forma que você quiser, desde que dentro da lei, mas da forma que você quiser. Você determina, olha, o patrimônio tal é do fulano, o patrimônio tal é do ciclano, e aí você vê a diferença. Porque, por exemplo, doa-se um todo para a família. Esse todo, quando a pessoa não está mais aqui, vira a herança, né? Já em vida ali, as pessoas começam a fazer parte de um condomínio de imóveis, um condomínio de bens. E aí começam as grandes brigas. Por mais que você ache que na sua família não vai acontecer, pode acontecer, porque tem terceiros, tem pessoas de fora que vão entrando, vão compondo a família, e aí os pensamentos são outros, ideias, os objetivos também, e pode acontecer sim brigas familiares. No planejamento patrimonial, existe proteção para que é, os seus bens não saiam de dentro da família? Existe, certo? Então, eu acho que com esse vídeo eu consegui explicar para vocês o grande problema da reforma tributária, tanto da primeira fase, que ela mexeu no imposto da herança, como na segunda fase, que está entrando agora, que ela tentou mexer na previdência privada, recuou, não acredito que vai mudar de ideia. Então, eles, mesmo que não seja agora, eles vão fazer. Então, quanto antes nós conversarmos com a família e tomarmos uma decisão, melhor. Não percam a palestra, ela está chegando, eu vou deixar o link abaixo. Se você assistir esse vídeo em outro canal, procure pelo link e faça sua inscrição. Ela vai ser online, no YouTube e gratuita, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.